Por que a punição é eterna? Thomas Watson. Os tormentos dos condenados são eternos. Os prazeres do pecado só duram um período, mas os tormentos do ímpio são para sempre. Pecadores têm uma alegria passageira, mas uma longa retribuição. Orígenes erroneamente pensou que após 1000 anos o condenado deveria ser liberto de suas misérias, porém o verme, o fogo e a prisão são eternos. A fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14:11. Próspero de Aquitânia disse assim: os tormentos do inferno punem continuamente, nunca terminam. A eternidade é um mar sem fundo e sem praias. Depois de milhões de anos, não há sequer um minuto desperdiçado na eternidade. O condenado deve ser queimado para sempre, mas nunca consumido, sempre morrendo, mas nunca morto. Os homens buscarão a morte e não acharão. Apocalipse 9:6. O fogo do inferno é um fogo que multidões de lágrimas não saciarão. Uma grande quantidade de tempo não o findará. O frasco da ira de Deus sempre gotejará sobre o pecador. Conquanto Deus seja eterno, vive para se vingar do ímpio. Ó eternidade, eternidade, quem pode medi-la? Os marinheiros têm suas sondas para medir as profundezas do mar. Mas que linha ou que sonda usaremos para medir a profundeza da eternidade? O sopro do Senhor alimenta o lago infernal. Isaías 30, verso 33. Onde encontramos bombas d'água ou baldes para apagar tal fogo? Ó eternidade, se toda a massa da terra e do mar fosse transformada em areia, e todo o ar até o céu estrelado fosse areia, e um pequeno pássaro viesse a cada 1000 anos, e apanhasse com o bico a 10ª parte de um grão de toda essa imensidão de areia, seriam necessários inúmeros anos até que a imensidão da areia fosse toda transportada. Porém, se ao final de todo esse tempo o pecador pudesse sair do inferno, haveria alguma esperança, mas a palavra sempre quebra o coração. A fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Que terror é isso para o ímpio, suficiente para fazê-lo suar frio e pensar: conquanto Deus seja eterno, vive para se vingar do ímpio. Aqui pode ser feita uma pergunta: por que um pecado que é cometido por pouco tempo deve ser punido eternamente? Devemos entender como Agostinho que os julgamentos de Deus sobre o ímpio podem ser secretos, mas nunca injustos. A razão pela qual um pecado cometido em curto espaço de tempo é eternamente punido é que cada pecado é cometido contra a infinita essência, e nada menos que a punição eterna pode satisfazê-lo. Se a traição contra a pessoa de um rei, que é sagrada, é punida com o confisco e a morte, muito mais contra a coroa e a dignidade de Deus, que é de uma natureza infinita e cheia de ira contra o pecado, não pode ser satisfeita com menos que a punição eterna. Uma palavra de Thomas Watson. Por que a punição é eterna?